Eu nunca fui do tipo que acredita em lendas. Cresci ouvindo histórias sobre almas penadas, assombrações de beira de estrada e o tal lobisomem. Mas para mim tudo isso era invenção de gente que não tinha o que fazer. Eu acreditava no que podia ver, tocar, sentir. Só que naquela época, em 1986, eu aprendi da pior forma que tem coisas que a gente não entende e que nem sempre a escuridão da noite é o pior perigo. Eu morava em Santa Luzia do Oeste, uma cidade pequena cercada por mato por todos os lados. Era um lugar pacato, daqueles onde todo mundo conhece todo mundo. De dia, o som das serras elétricas da serralheria era o que mais se ouvia. E à noite, o canto dos grilos e o barulho distante dos bois. Eu trabalhava lá fazia uns 5 anos, junto de outros homens da cidade. Era um serviço duro, mas honesto. Foi lá que conheci Ademar. Ele era um sujeito calado, reservado demais. Trabalhava certinho, chegava cedo, fazia o serviço dele e quase não trocava palavra com ninguém. Quando alguém puxava a conversa, ele respondia com meia dúzia de palavras no máximo. A gente respeitava o jeito dele, achava que era só timidez. Mas Ademar tinha umas manias estranhas. Nunca ficava até tarde quando era noite de lua cheia. Sempre arrumava uma desculpa para ir embora mais cedo. Dizia que tinha um problema de saúde ou que precisava cuidar de um parente. E ninguém nunca o via no outro dia de manhã nessas épocas. Só voltava para o trabalho uns 2 dias depois, com uma aparência abatida, como se não tivesse dormido. No começo, ninguém ligava muito para isso. Só que naquele ano, começaram a acontecer umas coisas esquisitas. Um fazendeiro que morava uns 4 quilômetros da cidade apareceu dizendo que tinha encontrado 3 cabras dele mortas, com o pescoço rasgado. No mesmo mês, outro homem, o velho Laurindo, achou o curral dele todo ensanguentado, com um bezerro dilacerado. A polícia veio, olhou, tirou umas fotos, mas acabou dizendo que devia ser algum bicho grande da mata, talvez uma onça. O problema é que nunca houve onça por ali, nem pegadas nem nada. A conversa se espalhou rápido. Em cidade pequena, boato corre mais ligeiro que vento. O pessoal começou a dizer que era coisa do bicho grande, o tal lobisomem. Eu ria dessas histórias quando ouvia na venda, mas no fundo, aquilo começou a me incomodar. Principalmente porque toda vez que alguém falava do assunto, Ademar ficava tenso, virava o rosto e mudava de assunto. Teve uma noite em que fiquei até mais tarde na serralheria. Precisava terminar uma encomenda e o patrão tinha deixado a chave comigo. Ademar estava lá também, soldando umas peças. Quando olhei para o relógio, já passava das 7h30. A lua cheia estava surgindo atrás do morro. Foi aí que ele largou tudo de repente. Limpou o suor, pegou o casaco e disse com a voz meio trêmula: "Tenho que ir. Tá cedo ainda", eu disse. "Falta pouco para acabar. Eu não tô me sentindo bem hoje. Amanhã eu termino." E foi embora, sem nem olhar para trás. Eu fiquei olhando ele sumir pela estrada de terra e lembro que senti uma coisa estranha, como se tivesse um peso no ar. Nos dias seguintes, os comentários aumentaram. Mais animais mortos. Sempre à noite, sempre nas mesmas redondezas. Um cachorro, 2 porcos, até um cavalo. Tudo no mesmo padrão. O corpo destroçado, marcas de garras, sangue espalhado. Uma tarde, na venda do seu Hélio, ouvi uns homens dizendo que iam organizar uma caçada. Disseram que, se fosse onça mesmo, iam dar cabo dela. Eu sempre gostei de caçar desde novo. Então, me ofereci para ir junto. Marcamos para sexta-feira, noite de lua cheia. Chegou o dia. A lua subia grande, alaranjada, e o vento soprava frio. Peguei minha espingarda de caça e minha lanterna, botei o facão na cintura e fui pro mato. Era perto das 10 da noite quando cheguei no limite da fazenda de um conhecido. O barulho dos grilos era o único som. Fiquei ali, escutando. O cheiro de mato molhado, misturado com fumaça de fogão a lenha, vinha do vilarejo ao longe. Depois de uns 20 minutos, senti um cheiro estranho. Era algo podre, pesado, como carne apodrecida. O ar ficou denso e os pelos dos meus braços arrepiaram. Eu me abaixei e tentei respirar devagar. Pensei que talvez fosse um animal morto por perto. Foi então que ouvi um rugido, baixo, arrastado, vindo da mata fechada à minha esquerda. Não era som de cachorro nem de onça. Era mais grave, mais profundo. Senti o coração acelerar.
Mirei a lanterna e vi o mato balançando. "Quem tá aí?" Gritei. Nada. Só o barulho do vento. Dei 2 passos para frente. O cheiro ficou mais forte, quase insuportável. E aí, do meio da escuridão, saiu algo que nunca vou esquecer. Era grande, muito maior que um homem. A luz da lanterna pegou só parte do corpo, mas o que vi me gelou o sangue. O rosto coberto de pelos grossos, os olhos amarelados, o corpo curvado, o peito subindo e descendo rápido. Um som gutural escapava da garganta dele. Apontei a espingarda. Minhas mãos tremiam. A criatura avançou 2 passos e eu atirei. O estampido ecoou pela mata. O bicho urrou de dor e cambaleou para trás. Vi sangue escorrer do braço, ou do que parecia ser um braço. Ele se virou e disparou mata adentro, sumindo entre as árvores. Fiquei ali, respirando pesado, o coração martelando no peito. Quando fui olhar onde ele estava, encontrei um rastro de sangue fresco, pingando no chão. Segui uns metros e achei um pedaço de pano rasgado preso num galho. Peguei na lanterna para ver melhor. Era um pedaço de tecido azul escuro, igualzinho ao uniforme que a gente usava na serralheria. Naquela hora meu corpo inteiro gelou. Voltei para casa tremendo, tentando achar alguma explicação lógica. Talvez tivesse acertado um homem? Alguém rondando o mato? Mas quem diabos andaria ali sozinho, àquela hora, com aquele cheiro e aquele rugido? Tentei dormir, mas não consegui. O rosto daquilo me perseguia cada vez que fechava os olhos. No dia seguinte, cheguei na serralheria mais cedo. O sol ainda nem tinha subido direito. O cheiro de óleo queimado e ferro quente tomava o ar. Estava todo mundo no batente quando Ademar apareceu. Ele vinha mancando um pouco com o braço enfaixado. Disse que tinha se machucado cortando uma chapa de metal. Mas quando ele passou perto de mim, senti o mesmo cheiro. Aquele cheiro de carne e sangue seco. E o curativo no braço dele era exatamente no mesmo lugar onde eu tinha acertado o tiro. Naquela manhã, quando vi Ademar entrando com o braço enfaixado, eu senti o estômago embrulhar. Ele não olhou para ninguém. Cumprimentou o patrão com um aceno rápido e foi direto para a bancada dele. Os outros continuaram o serviço normalmente, mas eu não conseguia tirar os olhos dele. Toda vez que o martelo batia no ferro, o som ecoava dentro da minha cabeça junto com o rugido da noite anterior. Eu tentava me convencer de que era coincidência. Podia ser que Ademar realmente tivesse se cortado no trabalho. Só que quanto mais eu observava, mais o medo crescia. O curativo era grosso, mas em um momento ele ergueu o braço para pegar uma ferramenta e vi por baixo uma mancha escura seca. Sangue. O mesmo tom que vi no chão da mata. "O que foi, Antônio?" perguntou o Lúcio, que trabalhava do meu lado. "Nada não, só tô cansado." Falei sem pensar, tentando disfarçar, mas não consegui me concentrar no resto do dia. Cada vez que Ademar passava, eu sentia aquele cheiro. Não tão forte quanto na mata, mas o mesmo cheiro de carne velha, misturado com algo metálico, pesado. No intervalo do almoço, ele se sentou sozinho num canto do pátio. Eu olhava de longe. Reparei que ele comia devagar, sempre olhando ao redor, como se esperasse ser observado. Em certo momento, nossos olhares se cruzaram. Foi rápido, mas o suficiente para me deixar arrepiado. Tinha algo nos olhos dele. Não era raiva, nem tristeza. Era outra coisa. Uma mistura de medo e fúria, como se ele soubesse que eu sabia. Quando o expediente terminou, esperei um pouco antes de sair. Queria ver para onde ele ia. Vi Ademar caminhando até a estrada, carregando um saco nas costas. O sol se punha atrás dos morros e a sombra dele se alongava pelo chão de terra. Senti uma vontade estranha de segui-lo, mas alguma coisa dentro de mim dizia para não fazer isso. Naquela noite, não consegui jantar. Fiquei pensando em tudo o que tinha visto, em tudo o que podia significar. Peguei a espingarda, conferi se ainda estava carregada. As mãos suavam. Fui para a janela. Lá fora, o vento balançava as folhas e o luar cobria tudo com um brilho branco, frio. A cada barulho, o meu corpo reagia. Um galho quebrando parecia um passo. Um cachorro latindo soava como um aviso. Em certo momento, ouvi algo lá fora, perto do galinheiro. Um arranhar leve, seguido de um som abafado. Apontei a lanterna, mas não vi nada. Fiquei de vigília até o sol nascer. Nada aconteceu. Quando o dia clareou, fui até o galinheiro.
O portãozinho estava entreaberto. 2 galinhas tinham sumido. No chão, marcas de sangue arrastado e pegadas grandes demais para serem de cachorro. Foi aí que comecei a perder o sono de vez. Durante os dias seguintes, tentei agir normalmente, mas cada detalhe me deixava mais inquieto. Ademar, por exemplo, parecia cada vez mais pálido, mais magro. O ferimento do braço continuava coberto, mesmo com o calor. Um dia vi ele coçando o curativo, e quando tirou a mão, percebi que as unhas estavam mais grossas, escuras nas pontas, quase como garras. Fui até ele, meio sem pensar. "O que aconteceu no teu braço, Ademar?" perguntei. Ele me olhou fixo, os olhos fundos, e respondeu baixo: "Nada que te diga respeito." A forma como ele falou me travou. Aquela voz seca, como se viesse de outro lugar. Naquela noite, fiquei remoendo aquilo. Tomei umas 2 doses de cachaça para ver se acalmava, mas não adiantou. Decidi que ia até a mata de novo, no mesmo lugar onde tinha visto a criatura. Eu precisava ter certeza de alguma coisa. Peguei minha espingarda, minha lanterna e fui a pé. A estrada de terra estava silenciosa. O som das cigarras era quase um zumbido constante. Quando cheguei perto da clareira, o vento trouxe aquele cheiro outra vez. O mesmo cheiro que nunca mais esqueci. Meu coração começou a bater forte, mas continuei andando. Encontrei as marcas antigas de sangue seco, ainda visíveis nas folhas. Me abaixei para olhar quando ouvi passos, lentos, pesados, atrás de mim. Virei rápido, a lanterna tremendo na mão. Nada. Só o farfalhar das árvores. De repente, ouvi uma voz. "Antônio!" Meu corpo gelou. Era a voz de Ademar, mas soava diferente. Arrastada, rouca, como se viesse de dentro da garganta ferida. "Ademar?" Chamei. "É você?" O silêncio respondeu. Só o vento. Comecei a recuar um passo de cada vez. E então, atrás de um tronco, vi uma sombra se mover. Era grande, alta. Um brilho amarelado apareceu entre as folhas. Olhos. Mirei, mas a lanterna apagou. Senti o peso do escuro me engolindo. Respirei fundo e disparei o tiro na direção do som. O eco se espalhou e por um segundo tudo ficou quieto. Então veio o rugido. Forte, próximo. O chão parecia vibrar. Corri, tropeçando em raízes, galhos batendo no rosto, o coração disparado. Atrás de mim, o som de algo pesado se movendo, quebrando tudo pelo caminho. Cheguei na estrada e continuei correndo até ver as primeiras casas da cidade. Parei só quando minhas pernas não aguentaram mais. Na manhã seguinte, voltei à serralheria. Estava exausto, os olhos fundos, sem dormir. Quando entrei, todos estavam olhando para mim de um jeito estranho. "Que foi?" perguntei. Lúcio respondeu. "Ademar não apareceu hoje. O patrão comentou que alguém tinha visto sangue perto da casa dele, lá na estrada velha. Disseram que a porta estava arrombada e que ele sumiu. A polícia foi chamada, mas ninguém achou nada. Por dentro, eu sabia. Sabia o que tinha visto, o que tinha ouvido. Mas como eu ia explicar uma coisa dessas sem parecer louco? Fui até a casa dele no fim da tarde. Era uma casa pequena, de madeira, afastada da estrada. O portão estava aberto. No chão havia marcas, como se algo grande tivesse arranhado o assoalho. Dentro, o cheiro era o mesmo. Sangue e podridão. Sobre a mesa, uma camisa azul rasgada e manchada. Do lado de fora, achei pegadas. Grandes, desiguais, que iam em direção à mata. Segui por alguns metros até o sol começar a sumir. E lá, no meio das folhas, vi um osso, humano. Voltei correndo. Passei a noite trancado em casa com a espingarda nas mãos. O barulho do vento me fazia estremecer. A cada estalo, eu achava que ele estava lá fora. Na madrugada, ouvi passos, lentos, arrastados, perto da janela. Me aproximei devagar. O luar batia de lado, e por um instante, juro que vi uma silhueta. Ombros largos, a cabeça baixa e um brilho amarelado olhando direto para mim. O coração quase saiu pela boca. Quando pisquei, não havia mais nada. Fiquei ali, tremendo, até o sol nascer. Depois daquela madrugada, eu sabia que alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Passei o dia inteiro em silêncio, sem sair de casa, com as janelas trancadas e a espingarda no colo. A mente parecia um redemoinho. O que eu tinha visto, o que eu achava ter visto, eu tentava racionalizar,
dizer para mim mesmo que era o cansaço, a paranoia, a bebida, mas toda vez que fechava os olhos, o brilho amarelado dos olhos dele voltava. Na manhã seguinte, o delegado da cidade bateu na minha porta. Seu Antônio, preciso que o senhor vá até a delegacia. Lá, me perguntaram sobre Ademar. Disseram que ele estava oficialmente desaparecido. Falei o que podia, que o homem andava estranho, que parecia doente, que tinha um ferimento, mas não falei nada sobre o que vi na mata. Ninguém acreditaria. No interior, essas coisas viram piada rápido. À tarde, quando voltei para casa, encontrei minha cadela de estimação, a Branca, morta no quintal. O corpo estava rasgado como os animais das fazendas. Senti um nó na garganta. Foi a primeira vez que chorei em anos. Aquilo me deu raiva. Raiva e medo. Se aquilo estava me rondando, eu não ia esperar ser o próximo. Decidi que naquela noite eu voltaria à clareira, armado e preparado. Queria acabar com aquilo, de uma vez. O céu estava limpo, a lua cheia brilhava forte, branca como osso. Saí de casa por volta das 10 horas. O chão de terra estava úmido e o cheiro de mato e barro molhado enchia o ar. Caminhei devagar, com a lanterna numa mão e a espingarda na outra. A estrada até a mata parecia mais longa do que nunca. A cada passo, eu sentia como se o escuro me observasse. Quando cheguei na clareira, o vento parou. Nenhum som, nem grilos, nem corujas. Só o silêncio pesado, sufocante. Me abaixei perto de um tronco e esperei. O tempo passou devagar. O suor frio escorria pelas costas. Então, lá pelas 11h30, ouvi o primeiro estalo. Depois outro. Passos. Apontei a lanterna. Entre as árvores, vi algo se mover. Grande, curvado. O som da respiração era profundo, ofegante, como um animal cansado. "Quem tá aí?" gritei com a voz falhando. Nenhuma resposta. Só aquele cheiro, o mesmo cheiro. De repente a criatura saiu das sombras. A luz bateu no rosto deformado, metade humano, metade besta. Os olhos amarelados me fitaram por um segundo. E ali, naquele instante, eu soube que era ele. Era Ademar. O braço ferido estava lá, rasgado, a carne aberta, mas o resto do corpo coberto por pelos escuros. O rosto, ainda reconhecível, tremia num esgar de dor. Ele deu um passo e eu recuei. "Ademar", sussurrei. "Pelo amor de Deus, o que é isso?" A criatura soltou um som que parecia uma mistura de gemido e rosnado. Por um momento, achei que ele tentava falar. Nil", murmurou rouco, arranhando as palavras. Meu corpo inteiro arrepiou. Ele avançou rápido num movimento impossível para um homem. Atirei. O primeiro tiro acertou o peito. Ele cambaleou rugindo, mas continuou vindo. Disparei de novo. O segundo tiro o atingiu no ombro. Sangue escuro espirrou no chão. Ele caiu de joelhos, respirando pesado. Aos poucos, os pelos começaram a cair, o corpo a se contorcer. O som dos ossos se rearranjando ecoava pela mata. Em poucos segundos, o monstro se desfez, e ali, deitado no chão, nu, ensanguentado, estava Ademar, humano, olhos abertos, vidrados no nada. Eu fiquei parado, sem conseguir me mover. O barulho do vento voltou, como se o mundo retomasse o fôlego. Aproximei-me devagar. O rosto dele estava pálido, o sangue escorrendo pela terra. A boca entreaberta, como se ainda tentasse dizer algo. Encostei a mão no pescoço. O pulso fraco, mas ainda vivo. Pensei em correr até a cidade, buscar ajuda. Mas então ele se mexeu. As pálpebras se ergueram devagar. E ele me olhou. Um olhar vazio, sem humanidade. "Você não devia ter visto", ele sussurrou, antes de desmaiar. Fiquei ali ajoelhado. O som da minha respiração misturado ao farfalhar das folhas. Eu queria acreditar que era o fim, mas uma parte de mim sabia que não era. Voltei à cidade com o corpo dele coberto por um cobertor velho. Disse ao delegado que o tinha encontrado ferido na mata, sem explicar o resto. Eles levaram Ademar para o hospital da região. Fiquei de fora, esperando. Horas depois, o médico saiu. "Ele não resistiu", disse. "Perdeu muito sangue. Senti um alívio estranho, misturado com culpa. Fui embora em silêncio. Nos dias seguintes, a cidade voltou ao normal. O sumiço dos animais parou.
O pessoal dizia que devia ter sido algum bicho que fugiu da mata e depois morreu. Só eu sabia a verdade. Ou achava que sabia. Mas não durou muito. Na terceira noite depois do enterro, acordei com um barulho do lado de fora. Um arranhar suave, na porta dos fundos. Peguei a espingarda, o coração disparado. Esperei um pouco. O barulho parou. Fui até a janela. A lua cheia brilhava sobre o quintal. Lá, no meio da grama, vi marcas, pegadas grandes, fundas, indo em direção ao mato. As mesmas marcas. E então ouvi um uivo longo, distante, vindo da direção do cemitério. Senti as pernas fraquejarem. Desde então, não consegui mais dormir direito. O uivo voltava toda a lua cheia, mais perto a cada vez. O cheiro também. Teve uma madrugada, semanas depois, que acordei com algo me observando pela janela. Não vi nada claramente, só uma sombra, enorme, imóvel, e 2 pontos brilhando no escuro. O uivo que veio depois foi tão próximo que fez o vidro vibrar. Agora, enquanto escrevo isso, o som está voltando. São passos lá fora lentos circulando a casa. O vento está parado e o ar tem aquele cheiro, o mesmo cheiro podre que senti naquela primeira noite. A lua está cheia outra vez e eu sei que Ademar está lá fora, ou o que restou dele. Se alguém encontrar este caderno, saiba que eu tentei avisar. Mas tem coisas que não morrem como a gente imagina. O barulho está mais perto. A porta está se mexendo. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Era o fim de 98, quando me mudei para aquela casa no pé da serra. Eu tinha 32 anos. Trabalhava como técnico em manutenção elétrica, desses que vivem rodando por fazenda e sítio, arrumando bomba d'água, geladeira, motor queimado. A cidade era pequena, de chão batido e igreja branca no meio da praça. Eu queria sossego, e o aluguel ali era barato demais para dizer não. A casa era simples, 2 cômodos, um alpendre e um quintal grande, meio tomado pelo mato. Atrás, a serra se erguia escura, coberta de mata rala e pedras que brilhavam à noite quando a lua batia. O som dos grilos era quase constante. No começo, achei aquilo bonito. Eu acordava cedo, tomava café coado e ia para o trabalho de bicicleta, uns 8 quilômetros de estrada de barro. Voltava quando o sol já estava se escondendo atrás dos morros, o corpo cansado e o pensamento pedindo só rede e silêncio. Às vezes parava para conversar com Nádia, a vizinha do lado, mulher miúda de uns 50 anos, sempre de lenço na cabeça e olhar desconfiado. Ela morava sozinha desde que o marido morreu. Logo na primeira semana, ela me disse: "Cuidado com as noites de lua cheia, seu Hélio. Aqui o povo não dorme direito nessas horas. Os bichos ficam virados." Eu ri, achando que era superstição de gente do interior. Ela respondeu só com um "pois é" e virou as costas. As primeiras noites passaram tranquilas. Só o barulho normal da mata. Cigarras, vento, uns estalos de galho. Mas um sábado, voltando tarde da oficina, ouvi um uivo comprido vindo da serra. Não era latido de cachorro, não. Era um som grosso, arrastado, que me arrepiou o corpo todo. Fiquei parado no meio da estrada, escutando. O som se repetiu, mais distante. Deve ser algum bicho grande, pensei. Talvez onça. Na manhã seguinte, encontrei as galinhas da Nádia espalhadas, 2 mortas. O portão do galinheiro estava aberto, o cadeado no chão. Ela dizia que não tinha ouvido nada e que isso acontecia de vez em quando, mas o olhar dela tremia. "É o mesmo de antes", ela murmurou. "Sempre aparece quando o calor vem junto da lua." À noite, comecei a ouvir passos pesados do lado de fora da casa. Passos mesmo, ritmados, como se alguém estivesse andando em volta do quintal. Fui até a janela com uma lamparina, mas não vi nada. Só o vento balançando o capim e aquele escuro grosso da serra. Tentei dormir, mas fiquei virando de um lado para o outro, escutando. Por volta das 2, ouvi o que parecia um arranhado na parede de trás, perto do quarto. Levantei, peguei a lanterna e fui ver. Quando iluminei o reboco, vi 3 marcas fundas, paralelas, descendo da janela até o chão. Pareciam unhas. Fiquei ali parado, sentindo o coração bater no pescoço. Tentei rir de mim mesmo.
Devia ser algum cachorro tentando caçar lagartixa. Passei o dia seguinte tentando esquecer. No fim da semana, meu amigo Kael veio me visitar. Ele trabalhava comigo e vivia tirando sarro da minha casa no mato. Trouxe 2 garrafas de cachaça e carne para churrasco. Passamos a noite conversando na varanda, olhando o céu. Quando o vento parou, o silêncio ficou pesado. Aí veio o uivo. Dessa vez, tão perto que senti o som vibrar no peito. Kael se levantou na hora, olhando para a cerca. "Bicho grande da peste", ele disse. "Isso não é cachorro, não." Pegamos lanternas e fomos até o quintal. As galinhas começaram a se agitar. No chão, vimos pegadas no barro, enormes, com formato estranho, quase humano, mas com garras marcadas nas pontas. Seguimos até o limite da cerca, e ali as pegadas sumiam na mata. Voltamos calados. Kael tentou brincar, dizendo que era só um bode do mato. Eu concordei, mas a gente sabia que não era. Dormimos mal. Lá pelas 3 da manhã, escutei algo roçar na parede outra vez. Quando abri os olhos, percebi uma sombra passando na janela. "Tá vendo isso?" sussurrei. Kael se virou, olhou e empalideceu. A sombra era alta, larga de ombros, e se moveu devagar, como se cheirasse o ar. Apagamos a lamparina e ficamos quietos, escutando o som dos passos se afastando até sumir na direção da serra. De manhã, encontramos o portão do quintal aberto. As marcas no chão ainda estavam lá, e o barro ao redor estava revirado, como se alguém tivesse cavado com as mãos. Kael quis ir embora naquele mesmo dia. Eu o convenci a ficar mais uma noite, dizendo que provavelmente era só algum bicho procurando comida. Quando o sol se pôs, Nádia apareceu no portão com um semblante aflito. "Vocês ouviram, foi?" "O quê?" perguntei. "O Dário sumiu. Desde ontem, ninguém vê ele." Dário era um vizinho distante. Morava a quase 1 quilômetro, perto do começo da mata. Trabalhava como vaqueiro. Vivia sozinho também. Aquela noite, o vento mudou. O calor era tanto que o ar parecia parado. Kael e eu estávamos dentro de casa, com as janelas trancadas, quando ouvimos um grito, agudo, humano, vindo lá da serra. Ficamos parados, sem saber se corríamos ou fingíamos que não ouvimos. O grito se repetiu, mais fraco, seguido por algo como um gemido longo. Kael pegou a lanterna, tremendo. A gente devia ver o que é. Eu não queria, mas fomos. A lua iluminava o caminho, meio encoberta por nuvens. Atravessamos o quintal e entramos uns metros na mata. O cheiro era forte, de terra molhada e ferro. Então vimos, pendurado num galho, um pedaço de pano rasgado, manchado de sangue escuro. Kael largou a lanterna e disse baixinho, "Bora embora, Hélio. Isso não é coisa pra gente." Voltamos quase correndo. Na manhã seguinte, ele arrumou as coisas e foi embora, dizendo que não pisava ali de novo nem amarrado. Fiquei sozinho outra vez. A casa parecia respirar comigo. Cada estalo da madeira soava como um aviso. Naquela noite, o uivo voltou, mais próximo que nunca. E pela primeira vez eu vi uma silhueta parada na beira da cerca, imóvel, olhando na direção da casa. Alta, o corpo curvado, como se respirasse pesado. A lua batia nas costas dela, e eu consegui ver o brilho dos olhos, um reflexo amarelado de bicho. Fiquei sem mexer um músculo, só ouvindo o barulho do meu coração. Depois de um tempo, a sombra se virou e sumiu na direção da serra, deixando o som dos galhos quebrando atrás dela. Passei o resto da noite acordado, sentado na rede, com a lamparina acesa e a porta trancada. Quando o sol nasceu, percebi algo novo. Na parede do alpendre, bem ao lado da janela, tinham novas marcas. 4 riscos fundos, paralelos, descendo até o chão, como se alguém tivesse tentado me alcançar durante a noite. Depois daquela noite, eu comecei a dormir mal. Cada estalo, cada sopro de vento, parecia o mesmo som que ouvi quando aquela coisa rondou minha cerca. Eu tentava fingir que estava tudo normal, mas até o café da manhã tinha gosto de medo. 2 dias depois que Kael foi embora, bateram no meu portão. Era o sargento Abílio, o policial da cidade. Um homem alto, de fala calma, desses que parecem não se abalar fácil. Ele veio perguntar se eu tinha ouvido algo estranho ultimamente. O vaqueiro Dário sumiu. O cavalo dele apareceu solto perto da estrada. Contei o que ouvi. O grito vindo da serra, o pano rasgado, as pegadas estranhas.
Abílio me olhou meio de lado, segurando o queixo. O povo anda dizendo que é bicho, mas não tem bicho com pegada assim. E o que o senhor acha? Perguntei. Ele deu de ombros. Às vezes, o medo faz a gente ver coisa que não tá lá. Naquela tarde eu pensei em ir embora. Sério mesmo. Mas parte de mim queria entender o que estava acontecendo. Queria ver com meus próprios olhos. E talvez provar para mim mesmo que era só imaginação. Comprei pilhas novas e deixei a lanterna e um facão perto da cama. Antes de dormir, tranquei tudo. Janelas, portas, portão. O relógio marcava 11 quando ouvi o primeiro barulho. Um estalo forte vindo do quintal, como se alguém tivesse pulado a cerca. Fiquei imóvel. Depois, o som de passos, pesados, lentos, circulando a casa. Peguei a lanterna, o coração acelerado. Iluminei a janela da cozinha, nada. Mas quando apontei para o alpendre, o facho de luz parou num rastro no chão, fresco, como se algo tivesse arrastado barro com as mãos. O barulho sumiu. Eu pensei em abrir a porta, mas o medo travou minhas pernas. A noite inteira fiquei ali encostado na parede, esperando o dia nascer. Na manhã seguinte fui até o quintal. O chão estava cheio de marcas, umas fundas em forma de garras e outras pareciam pés, mas descalços, largos demais para ser humano. Segui os rastros até a beira da mata. O mato estava amassado como se algo tivesse passado por ali de quatro. Mais tarde, Nádia apareceu com os olhos fundos e o lenço torto na cabeça. "O senhor ouviu também, né?" Ela perguntou. "Ouvi o quê?" "O uivo, homem. Ontem à noite. Foi forte. Até as galinhas se calaram. Ficamos em silêncio um tempo. Então ela se aproximou, baixando a voz. O Dário, ele era diferente. Às vezes sumia dias, voltava arranhado, dizendo que caiu no mato. Mas eu vi ele uma vez andando no meio da noite, sem roupa, tremendo, os olhos brilhando na luz da lua. Eu tentei rir, mas a voz dela não tinha nada de brincadeira. Naquele mesmo dia, o sargento Abílio voltou, dizendo que tinham achado sangue perto da trilha da serra. Não corpo, só sangue e pedaços de pano. "A gente vai continuar procurando", ele disse. "Mas não sai de casa à noite, ouviu? Naquela noite, eu nem tentei dormir. Fiquei no quarto, luz apagada, ouvindo. A lua cheia iluminava tudo, até o chão de barro. Perto da meia-noite, o vento parou e o uivo começou. Dessa vez, não era longe. Vinha de dentro do quintal. O som era tão grave que fez as vidraças tremerem. Corri para pegar a lanterna e olhei pela janela da sala. Foi quando vi o vulto, grande, encurvado, andando devagar entre as galinhas. Parecia humano, mas não era. A pele refletia o luar, como se tivesse suada ou coberta de algo escuro. Ele levantou a cabeça e, por um segundo, eu juro que vi o focinho alongado, os dentes e aqueles olhos amarelados me encarando direto. Soltei a lanterna sem querer e o barulho pareceu ecoar pela casa toda. O vulto parou. Depois veio na direção da janela. Corri para o quarto e travei a porta, tremendo. Do outro lado ouvi passos pesados, respiração forte. A maçaneta girou 3 vezes. Depois, silêncio. Quando amanheceu, saí com o facão na mão. O portão da frente estava arrancado, caído. No chão vi rastros de sangue e barro que iam até o fim da estrada. No dia seguinte, a cidade toda comentava. Um bezerro tinha sido encontrado morto num curral a 2 quilômetros dali, com o pescoço aberto e as tripas espalhadas. O sargento Abílio reuniu alguns homens para vigiar a serra à noite, mas ninguém ficou depois da meia-noite. O medo tomou conta. Comecei a pensar que estava ficando louco. Eu mal comia, mal dormia. Às vezes achava que via algo se movendo na mata mesmo de dia. Na tarde de quinta, decidi instalar umas armadilhas improvisadas, arame, latas, pedaços de vidro, só para saber se realmente alguém entrava. Às 2 da manhã, acordei com o barulho das latas batendo. Peguei o facão e a lanterna e fui devagar até a porta. O som vinha do quintal, respiração pesada, arranhões na parede. Quando iluminei, vi por um instante uma mão, longa, escura, com unhas enormes, empurrando a janela. O grito ficou preso na garganta. A janela se quebrou e o vento frio entrou. Corri para dentro, fechei a porta do quarto e empurrei o armário contra ela.
Do lado de fora, o barulho das garras raspando na madeira me fez suar frio. De repente, silêncio. Fiquei ali, no escuro, só ouvindo o próprio coração. Depois de alguns minutos, ouvi passos indo embora, arrastados, sumindo na distância. Quando o sol apareceu, saí devagar. O vidro da janela quebrado, a parede riscada de sangue. E no chão, algo que me fez gelar. Um pedaço de tecido rasgado, igual ao que encontramos na serra. Só que esse era o pano da camisa do Dário. Fiquei olhando aquilo sem saber o que pensar. Parte de mim queria correr para a cidade, mas outra parte queria entender o que estava acontecendo. Peguei o gravador que usava para registrar ruídos de motores na oficina e deixei ele ligado à noite, perto da janela quebrada. Queria gravar o som, ter alguma prova. Aquela noite passou arrastada. Eu tentava não dormir, mas o corpo cedia. O último som que lembro de ouvir antes de apagar foi o vento. De manhã, quando fui ouvir a fita, o som era fraco no começo. O barulho dos grilos, o relógio, uns estalos da casa. Depois, por volta das 3h15, algo mudou. Um som de passos. Depois, respiração forte, perto do microfone. E então, um rosnado, baixo, como de um homem tentando conter a dor. Logo em seguida, uma voz rouca, quase um gemido, dizendo meu nome. Hélio, parei a gravação ali mesmo. O ar me faltou. Eu reconheci a voz. Era a do Dário. Depois que ouvi aquela voz dizendo meu nome na gravação, alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu fiquei o dia inteiro parado na rede, o gravador na mão, repetindo aquele trecho. Era a voz do Dário, eu tinha certeza. Mas como ele podia estar vivo? Ou pior, ali fora, me chamando daquele jeito. No fim da tarde, fui até a delegacia da cidade e mostrei o que gravei para o sargento Abílio. Ele ouviu calado, sem me encarar. Quando a fita terminou, ele apertou o botão de parar e respirou fundo. Isso é sério, Hélio, disse baixo. A gente vai lá hoje à noite. Na serra? Ele assentiu. Se o Dário tá lá, a gente precisa achar. Nem que seja o corpo. Voltamos para minha casa pouco antes de escurecer. O sargento trouxe uma espingarda velha e uma lanterna grande. O céu estava limpo e a lua começava a aparecer redonda e clara. Eu tentei disfarçar o medo, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia acender a lamparina. Por volta das 10, ouvimos o primeiro uivo, longe, vindo da mata. Abílio olhou para mim e disse, fica dentro de casa, eu volto. Mas eu não fiquei. Peguei meu facão e fui atrás dele, mantendo distância. Entramos uns 100 metros na trilha, iluminando o chão. O ar estava parado, quente. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o próprio coração. De repente, um cheiro forte de ferro e carniça tomou o ar. Abílio levantou a lanterna e o facho pegou num tronco riscado, com sangue seco. Aqui foi onde acharam o pano. Ele murmurou. Tem coisa errada aqui. Antes que eu pudesse responder, ouvimos galhos se quebrando. Pesado, vindo rápido, como se algo grande se movesse entre as árvores. Abílio ergueu a arma. Quem tá aí? Nenhuma resposta. Só o barulho aumentando, vindo na direção da gente. A coisa saiu das sombras num salto. Era enorme, encurvada, coberta de pelos escuros e manchas de sangue. O rosto ainda tinha traços humanos. Eram os olhos do Dário. Ele caiu sobre o sargento, derrubando a lanterna. Eu gritei. O clarão virou sombras se mexendo no chão, grunhidos, o som seco da espingarda disparando. O bicho urrou e se virou para mim, os dentes sujos de sangue, o peito arfando. Corri sem pensar, tropeçando em raízes, ouvindo o sargento gritar meu nome lá atrás. Um segundo depois, o som da carne rasgando e o grito dele cessou. A lanterna ficou no chão virada para cima, mostrando o corpo do Abílio imóvel. Dário, ou o que restava dele, se ajoelhou ao lado, como se tentasse respirar, gemendo. Eu fiquei paralisado, vendo ele se contorcer. A pele parecia se mover sozinha, tremendo, e aos poucos o rosto dele foi mudando, voltando. O focinho recuou, os dentes diminuíram, até que o homem apareceu de novo, nu, coberto de sangue e barro, os olhos marejados. Hélio, ele balbuciou. Me mata, por favor, eu não consegui. Só fiquei ali com o facão tremendo na mão. Ele caiu de lado, respirando fundo, o corpo tremendo de novo. A lua iluminou o rosto dele, metade humano, metade bicho.
A transformação voltou. Os ossos estalaram, o grito dele virou um rosnado. Foi aí que eu avancei. Acertei o primeiro golpe no pescoço, o segundo nas costas. O corpo dele caiu imóvel, pesando o chão. Fiquei ali, suando, chorando, com o sangue escorrendo no facão. O silêncio voltou, quebrado só pelo canto distante de um bacural. O sargento estava morto. O Dário também. E eu não sabia mais o que era real. Demorei horas para voltar para casa. Cheguei com o dia clareando, o corpo todo doendo. Queimei a roupa, lavei as mãos até sangrar. Quando o sol já estava alto, fui até a delegacia. Disse que o sargento tinha sido atacado por um animal na serra. Mostrei onde tudo aconteceu. Eles encontraram o corpo dele, dilacerado. Do Dário, não acharam nada. Ninguém acreditou na minha história. Falaram que eu estava em choque, que inventei coisa. Só que à noite o povo da cidade ouviu o mesmo uivo vindo da serra. E depois, o silêncio. Nos dias seguintes, vieram curiosos, repórteres, gente querendo ver o lugar. A polícia fechou a área, mas todo mundo sabia o que se dizia. O vaqueiro Dário enlouqueceu, matou o sargento e fugiu. Mas eu vi. Eu sei o que vi. Fiquei mais umas 2 semanas na casa, sem coragem de entrar na mata. Dormia pouco. Vivia com a lamparina acesa. Às vezes ouvia barulhos no quintal, mas fingia que não. Uma madrugada, acordei com o som de passos, humanos, leves. Quando olhei pela janela, vi um vulto parado na beira da estrada. Pensei que era só alguém da cidade. Mas então a lua saiu de trás das nuvens e os olhos brilharam, amarelos. Corri para dentro, trancando tudo. O som veio de novo. Dessa vez, do alpendre. 2 passos, um arranhado na porta. E a mesma voz rouca, quebrada, sussurrando. Hélio! Peguei a espingarda do sargento, que eles nunca vieram buscar, e disparei pela janela. O tiro ecoou na serra. Quando saí correndo para ver, não tinha nada. Só as pegadas, grandes, fundas, indo pro mato. Na manhã seguinte, fechei a casa e fui embora. Deixei tudo lá. Móveis, ferramentas, até o gravador. Nunca mais voltei. Hoje moro em outra cidade, bem longe dali. Já faz mais de 20 anos, mas às vezes ainda sonho com aquele uivo. Às vezes acordo suando, sentindo o cheiro de terra e sangue. E de vez em quando a lua fica cheia, os cachorros da vizinhança começam a latir todos ao mesmo tempo. Nessas horas, eu desligo a luz, fecho as janelas e fico quieto, esperando passar, porque eu sei o que é. E sei que ele ainda está lá fora.